Aleluia, que a graça bendita do Senhor seja sobre a sua casa, sua vida, sua saúde. Nós estamos reaprendendo, né, cultuar a Deus juntos, quem diria, né? Eu estou achando vocês meio assim, meio tímidos. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga Jesus, eu estou aqui para te adorar e te servir. Amém, querido. Pode sentar. Mateus capítulo 11, versículo 28, um texto conhecido o texto, você já pregou para pessoas, você já ouviu pregações, mas a palavra do Senhor se renova dia após dia. Mateus 11, 28, o título dessa mensagem é Aprendei de mim. Saiu da boca de Jesus esse comando. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, Jesus olhou para aquela multidão, o povo cansado. A religião tem um estigma de massificação de ideias, de conceitos, de não pode isso e aquilo, e as pessoas estavam ritualizadas, estigmatizadas, hipnotizadas pela religião, os rituais, os sábados, as luas novas, as festas, a mesmice, as repetições. E Jesus olha para aquele povo e diz: vocês não precisam de religião, vocês precisam de alguém, esse alguém sou eu. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu queria compartilhar, extrair daqui apenas a expressão que Jesus disse: aprendei de mim. A gente aprende sempre de alguém, né? Eu aprendi coisas tremendas com pessoas, né? Meu pai, meu pastor, aprendi coisas com professores, com gente, com amigos, me acrescentou muito, mas o que transforma é quando você aprende de Jesus, amém? Quando o Senhor traz para a sua vida os ensinamentos. A vida de Jesus é uma escola, na verdade uma universidade, que tem tanta coisa para nos ensinar na vida não religiosa, mas na vida comportamental, no caráter, no temperamento, na personalidade. Em todas as áreas nós temos que aprender algo com o Senhor Jesus. E nessa noite Ele chama você para pertinho dEle, para quedar-se aos pés dEle, e desafia você a abrir mão de você mesmo, de valores, de religiosidade, e aprender dEle. E a chave é humildade. Ninguém aprende. Para você aprender, você tem que ter humildade. Você tem que se colocar à disposição, aos pés de alguém. Jesus diz: eu vou te ensinar. Queridos, a primeira coisa que nós olhamos, que nos inspira na vida de Jesus, é que Ele era líder do seu mundo interior. Ele era uma pessoa que tinha controle, domínio próprio, uma pessoa que, ainda que o mundo exterior desabasse sobre ele, como uma avalanche, uma tempestade de acusação, de tanta coisa que os religiosos, tanta coisa que tramaram contra ele, tantas vezes tentaram pegar Jesus em alguma coisa, e acusação, e nomes e títulos que poderiam ferir e alterar o humor dele, o temperamento, o caráter, nada foi alterado. Jesus não se permitiu ser fermentado absolutamente por nada, porque Ele era um exímio líder de si mesmo. Você lidera a si mesmo? Você consegue se controlar quando você é aviltado, é provocado, é desafiado, quando você é hostilizado, humilhado, rejeitado? É interessante, esses dias, meu irmão foi no supermercado lá no sul do país, bem lá no sul, e eles olharam para ele e disseram: você não pode entrar aqui, você é idoso. Meu irmão tem cabelo branco, esse é o problema, né? Eu não tenho. Aí ele falou: você é idoso, você não pode entrar aqui. Irmãos, isso feriu ele, isso diminuiu ele, isso mexeu com ele. E Jesus foi chamado de alguém possuído por Baal-zebu. Foi chamado de amigo de publicano, glutão, bebedor de vinho, glutão, amigo de pecadores.
Isso não alterou em nada. Jesus não se permitiu ser alterado, fermentado e alterado por nada disso que veio sobre ele, porque mesmo que o mundo lá fora, o mundo exterior, a circunstância desabasse sobre a cabeça dele, ele era um exímio líder de si mesmo, ou seja, ele não perdia o controle, ele não perdia a temperança, o domínio próprio, a humildade, e isso nos faz contemplar. E tudo que você contempla, a Bíblia diz: contemplai-me, o Senhor Deus diz: contemplai-me e sereis iluminados, porque Deus é luz. Então, quando você olha para a luz, você absorve a luz e reflete a luz. Quando você olha para o cenário que nós estamos vivendo hoje, você absorve o medo e entra em pânico. Aí você se perde. Aí você começa a ter doença psicossomática, doenças que vêm sobre a sua vida, mesmo o seu corpo estando são. É como uma gravidez, uma falsa gravidez. A mulher incha a barriga, tem sintoma, bebê mexe, mas não tem bebê nenhum ali. Porque a pessoa está contemplando. O que você tem contemplado nesses dias? Qual é o cenário que você está olhando nesse mundo que está passando por esse sofrimento todo, né? O mundo inteiro, não é só o Brasil, não é só a Ananindeua, não é só Belém, não é só o Pará. Estamos vendo aí o mundo passando por uma aflição tão grande, perdas, sofrimento, angústia, tristezas profundas, que tem destruído sonhos, afastado pessoas uns dos outros, tem afastado para sempre, né, pessoas que têm sido afetadas no temperamento, no humor, gente suicidando. Ontem mesmo, lá em Minas, onde essa pandemia não está nem agressiva na cidade, um camarada se amarrou o pescoço, se jogou de cima de um viaduto, lugar bem conhecido meu. Minha esposa falou: olha, esse jovem aqui tão novo, foi afetado pelo cenário do medo. E Jó diz: aquilo que eu mais tenho medo é o que me sobrevém. Que o Senhor te liberte de todo medo e opressão nesses dias, e que você tenha os olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus. Jesus tinha reações, né? Ele vivia princípios fundamentados na vida dele, contrário àquilo que era esperado do mundo. Quando uma pessoa provoca a outra reage. E Jesus não tinha esse tipo de reação. E ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O sofrimento, ele tem o poder de gerar em você a indiferença, a frieza, a crueldade, enfim, ele pode fazer de você uma pessoa, um ser humano totalmente insensível à necessidade dos outros, porque o sofrimento veio e tocou em você e roubou a sua sensibilidade humana. Mas em outras pessoas o sofrimento é capaz de gerar uma humanidade mais sensível, de ajudar, de contribuir, de abençoar, de repartir. Às vezes você vê pessoas pobres repartindo tão pouco que tem, porque elas sabem o que é não ter, sabem o que é o sofrimento. Eu conversando uns anos atrás com um senhor muito rico, ele disse para mim: eu não ajudo ninguém, eu já fui muito enganado, eu fechei essa torneira, não ajudo ninguém. Eu disse: essa fortuna sua? Ele disse: aqui é para mim. Eu disse: louco, se o Senhor pedir sua alma hoje, você acha que essa fortuna sua vai te livrar? Vai pagar o juiz de toda a terra para te absolver? Às vezes você se torna mais generoso, mais comprometido com a dor do próximo. Você é mais sensível à necessidade. Quando o sofrimento gera em você uma espécie de um poliglota, você passa a entender a linguagem da dor, do amor, do sofrimento, e começa a abençoar, a agir de forma generosa. E eu sei que todos aqui passam por dias difíceis, por sofrimento. E o que esse sofrimento, essas perdas, o que tudo isso tem gerado dentro de você? Como é que você tem encarado e respondido à vida, ao mundo, aquilo que, a área que você é afrontada? É interessante, você percebe que na vida de Jesus, quando ele diz: aprendei de mim, Jesus não tinha inimigos. Ele não tinha, as pessoas tinham, muitos tinham ele como adversário. Jesus não tinha, ele só aprendeu a fazer amigos. Até Judas Iscariotes, quando deu um beijo no rosto dele, num dia antes da sua crucificação, ele falou: amigo, traz o filho do homem com um beijo. Chama Judas, lava os pés dele, chama ele de amigo. Você seria capaz de tomar uma atitude tão solidária com alguém tão baixo, tão ruim, tão traidor, traindo o seu mestre, vendendo ele por um punhado de moedas?
aprendei de mim, diz o Senhor, e achareis descanso para as vossas almas. Porque Jesus filtrava no campo, no território das emoções, aquilo que vinha do mundo externo. Querido, tem pessoas que perdem o humor logo de manhã, por causa de uma fagulhazinha. A pessoa, ela é inflamável, qualquer coisa rouba o humor, alegria. Tem gente que uma indiferençazinha, fulano passou perto de mim, nem me cumprimentou, nem me olhou, e aquilo mexe com a pessoa. Como é que você reage dentro e fora da sua casa? Nesse mundo, né, de tanta indiferença que a gente vive aí, Jesus filtrava nas emoções e não deixava ser invadido por essas coisas negativas. Nós vivemos num mundo negativo, irmãos. As pessoas, mesmo quando elas têm um resultado bom, esse mês eu vim de bem, eu quero ver o mês que vem, eu quero ver se vai dar certo, porque é um negativismo, né? Você já percebeu o quanto a gente é negativo? Quer ver uma coisa? Qual foi a última vez que você disse a palavra sim? Essa palavra sim. A gente não diz essa palavra. Quando eu percebo as pessoas usando expressões negativas, até na afirmativa, eu falo assim: você pode me ajudar em tal coisa? Não, posso sim. Fala não 2 vezes. A gente está entranhado, contaminado com o negativismo, né? Tudo é não. O mundo está acostumado, não e não. E da parte de Deus nós sempre temos o sim. Como é que você tem agido, querido, nesse tempo que nós estamos vivendo agora? Todo mundo com medo de todo mundo. Eu moro num edifício, moro no 23º andar. Às vezes eu estou só no elevador, o elevador para, alguém me olha assim, já me vê como uma pessoa contaminada, né? Uma possível contaminação. Aí a pessoa diz: eu posso entrar? Aí eu disse: pode entrar, o elevador não é meu, é do prédio, pode entrar. E a pessoa se espreme do outro lado assim, com medo. As pessoas estão com medo uns dos outros, né? Está todo mundo separado, longe um do outro aqui. E o que é um culto? É celebração, é abraço, é alegria. Minha esposa, infelizmente, ela passou por essa fase difícil aí, né, do Covid-19, teve dias difíceis, e ela procurou ir para o quarto de hóspede em casa e dormiu 20 dias longe de mim, irmãos. Meu Deus, nós temos 40 anos de casado, nunca tinha dormido separado, nem uma noite, só quando eu viajo. E aquilo foi terrível. Eu procurava ela à noite na cama, e minha cama, que tem 2 metros de largura, parece que tinha 25 metros, eu ia para lá, para cá. Aí levantava de madrugada e ia lá ver se ela estava bem, estava dormindo. E separado é muito ruim, mas logo vai passar em nome de Jesus, né? Sabe, amados, às vezes uma zombariazinha que alguém faz, uma provocação, é capaz de roubar a sua alegria, roubar seu humor. E basta apenas um olharzinho indiferente. Nós somos muito sensíveis na carne e insensíveis a Deus. Mas Jesus diz nessa noite: igreja, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É interessante que Jesus, ele não tinha sobre o altar da vida a reputação dele como algo que tinha que ser valorizado. Jesus nunca defendeu, nunca advogou em causa própria. Tantas coisas falaram dele, tantas coisas acusaram: esse homem é glutão, esse homem é beberrão de vinho, esse homem é amigo de prostituta, de publicano, de pecadores, esse homem é possuído por Baal-zebu. Jesus disse: não, vocês não sabem quem eu sou filho de Deus, eu sou o Messias, eu criei o mundo. Não, Jesus nunca se defendeu, porque quem sabe da sua identidade não precisa ficar aí pulverizando esses ataques. Você tem uma consciência de quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo, filho de um Pai Eterno. Ele vai advogar a sua causa, Ele vai te defender no juízo. Sabe, amados, a gente olha para Jesus na véspera da sua morte, ali na ceia, naquela festa da Páscoa. Sabe o que Jesus fez? Sabendo que ele ia ser martirizado, hostilizado e ia ser sacrificado numa morte cruel, pública, diante da mãe, dos discípulos, da multidão. Jesus sentou e comeu o banquete, jantou para valer mesmo, e celebrou a ceia, e cantou um hino. Você cantaria um hino na véspera da sua morte? Você jantaria? Porque essas coisas, não, eu perdi o apetite, não sei porquê, eu vou morrer mesmo, vou comer para quê?
Jesus senta com os discípulos, abençoa todos eles. Jesus come com eles. E Jesus diz: fazei isso em memória de mim. A única pessoa que fez da sua morte um motivo de celebração foi Jesus. Sabe por quê, amado? Numa guerra, só quem ganha é a morte. Nação nenhuma ganha guerra. A morte ganha, porque ela ceifa as pessoas. Mas eu quero dizer que o carpinteiro de Nazaré venceu a morte, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Ele vive assentado à direita de Deus. Aleluia. Amado, nós precisamos nos aprofundar mais no caráter, na personalidade, no temperamento de Jesus. A gente vive numa superficialidade tão grande, nessa vida fugaz, essa vida tão passageira, né? A gente vive, e quando morre alguém, você fica mais impressionado com a máscara da morte, com a frieza dela, do que com a natureza dela. A gente vive na superficialidade, por isso, poucas coisas, mínimas coisas te atingem, te derruba, te faz chorar, perde o seu humor, rouba o seu sonho, tira o seu prazer, sabe? Coisas tão pequenas são capazes de derrubar o ser humano. E às vezes a morte, nós temos perdido pessoas tão amadas, pessoas esse tempo agora, né? Infelizmente foi uma ceifa aí, tanta gente partiu. Ontem mesmo, perdi um conterrâneo lá de Minas, que mora aqui em Belém, morreu, motorista, mais novo que eu, motorista de caminhão. Fiquei chateado, fiquei triste com aquilo, mas irmãos, a morte é uma máscara fria que nos amedronta. Mas a morte em si, sabe o que ela é? É uma porta dimensional que te leva direto para Deus. Quando você atravessa do outro lado, você não entra num cemitério, numa cova, você entra na avenida principal da Nova Jerusalém e vai ter um encontro com Deus. Só que a nossa fé não alcança isso, a gente contempla o choro. Temos que chorar, nós somos seres humanos, temos um luto para vencer. Mas amados, aqueles que amam os irmãos e que recebeu o Senhor, já venceu a morte, já venceu o pecado. As atitudes de Jesus, demonstradas em cada situação, a maneira dele reagir, porque nós somos conhecidos mesmo, amado, pela nossa reação. Ninguém expõe sua identidade numa ação. Por exemplo, nós estamos tendo ação solidária agora, de distribuir aventais, máscara, cesta básica, material de higienização pessoal, de ímpios, espíritas, católicos, crentes. Está todo mundo fazendo isso. O Banco Safra está dando muito mais do que a igreja, mais do que a Igreja Universal. O Banco Safra, que é uma instituição judaica, né? Uma instituição secular. Ninguém deve ser conhecido pela ação, mas Jesus disse: quando ferir o seu lado esquerdo do rosto, se você é mesmo de verdade, aprendeu com Jesus, você vai fazer o que ele fez. Você vai dar a outra face. Se alguém tirar a sua túnica, você vai dar a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, isso é reação. Como é que você reage diante das perdas? Levou a túnica, eu dou a capa. Feri um lado, eu dou o outro, que eu tenho dois lados. Né? Outro dia eu fui corrigir uma pessoa, ela disse: pastor, o senhor não me conhece. O senhor não conhece o meu outro lado mal. Eu falei, amado, sabe por quê? A gente convive com pessoas que não querem aprender de Jesus. Mas nessa noite, igreja, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso. Irmãos, às vezes é difícil ser manso, sim ou não? Não é? Quando às vezes a pessoa te provoca assim, você fala assim: você não me conhece, você não sabe quem eu sou. E realmente às vezes a gente é surpreendido por reações nossas. Mas Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim agindo achareis descanso para as vossas almas. Outra característica de Jesus que eu acho tremendo: Jesus não sofria por antecipação. Você já viu que tem pessoas que vão enfrentar amanhã e começam a chorar hoje? O médico fala assim: amanhã você vai tomar uma bezetacil, você sente a picada na hora. Sua perna já começa a ficar endurecida, já dói. Por quê? Sofrimento por antecipação. Gente que vai fazer uma entrevista amanhã, gente que vai receber um resultado do exame amanhã, para ver se deu negativo ou positivo, não dorme à noite. Meu Deus,
O apóstolo Pedro, quando foi preso, ele foi jurado de morte no outro dia. A morte dele ia ser um espetáculo público. Botaram ele no fundo de uma cadeia, amarraram ele com correntes, botaram 16 soldados para vigiar ele, para que o espetáculo fosse garantido. E ele, a Bíblia diz que ele deitou e dormiu profundamente. Seja sincero, olha para mim. Você dormiria aquela noite? Você passaria a noite fazendo o quê? Senhor, me perdoa por todo o pecado que eu fiz. Você ia gastar uma noite inteira em vigília. Mas o que Pedro fez? Deitou e dormiu. Ele aprendeu de Jesus, sabendo que o mestre estava certo. Sabe, amados, tem muita gente infeliz, que poderia ser muito feliz, porque fica revolvendo, fica aprisionado, com a alma presa, lá naquele acontecimento no passado, que aconteceu há muitos anos, na perda, no sepultamento de alguém, sepultou a alma, sepultou a alegria, sepultou o júbilo, e daí para frente se torna uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de conviver, não consegue superar os prejuízos, os danos, as perdas. Gente que fica refém do seu passado, não consegue sair daquela cova do medo, da insegurança. Meu Deus, nunca vimos uma geração mais insegura e amedrontada do que essa geração que nós estamos vendo agora. Dentro da igreja, gente cheia de Deus, mas vazia desse comportamento que Jesus ensina aqui. E a gente vê pessoas se achando vítimas do destino, desprivilegiadas. Parece que o mundo, Deus, a vida conspira contra ela o tempo todo. Você tem que aprender de Jesus. E para aprender, amados, todo aprendizado exige humildade. Ninguém aprende sem humildade e mansidão de coração. Sabe, amados, essa vida, o caminho dela não é um caminho tão bem pavimentado como muitas rodovias são. A gente caminha num deserto nessa vida. E você precisa aprender a construir os seus oásis, seus tempos de refrigério. Aprender a construir, no meio da crise, perspectivas. Jesus, ele caminhava na contramão. A personalidade de Jesus andava na contramão da depressão. As indústrias farmacêuticas estão bamburrando. Eu conversei com alguém do ramo que fornece medicamento para Belém, para o estado do Pará. Falou: pastor, chega carretas e carretas carregadas de medicamento antidepressivo e vende tudo. O povo está com depressão profunda. Por quê, amados? Não tem aprendido. A Bíblia diz que o verdadeiro e perfeito amor lança fora o medo. Quando você sabe que Deus te ama, quando você sabe que Deus tem um projeto na sua vida, você vai lançar fora o medo e abraçar os cuidados do Senhor na sua vida. A Bíblia diz que nós temos uma dívida com o Senhor Jesus, que é a pureza, Jesus uma pessoa pura, e a simplicidade devidas a Cristo. Nós temos uma dívida com o Senhor. Jesus era tão simples, amado, que em Lucas capítulo 3, verso 21, diz assim: vindo a multidão para ser batizado, Jesus veio no meio. Jesus não exigiu uma escolta, um cordão de isolamento. É o Messias, é o Filho de Deus. Isso aqui tudo é pecador, Ele é santo, então isola todo mundo. Não, no meio daquela muvuca de gente descendo no Jordão, Jesus estava lá no meio como um cidadão, e não fez questão de ser uma estrela que era a que brilhava mais na constelação. Interessante, aquela festa em Caná da Galileia, chegaram na casa de Maria, disse: Maria, vai ter uma festa aqui em Caná da Galileia. Caná da Galileia para Nazaré é tão pertinho, dá para ir de bicicleta, dá para ir a pé, é bem perto mesmo. E convidou Maria, e Jesus estava lá, né? Falou: olha, Maria, você é importante nessa festa, vai na festa de Caná da Galileia. E quando a pessoa foi saindo, falou: leva Jesus também. Aí se fosse você, falou: não vou, eu não vou. Vai também? Eu sou Jesus, ela é só Maria. Não é assim quando alguém não te convida, ou convida o irmão do lado e por constrangimento fala: irmão, você pode ir também, né? Aí Jesus foi, o que aconteceu?
transformou água em vinho. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida. E amados, não se torne refém de perdas. Mais tem Deus para te dar. Mais tem Deus para te acrescentar. Sabe? Às vezes Deus tem tanta bênção para te dar, que você não tem nem como levar aquilo. Quando Jesus diz, Pedro, lança a tua rede do lado direito. Ele lançou, mas não conseguiu puxar. Ele teve que chamar os outros colegas. Aí se acontece com a gente, fala, eu sabia. Deus dá a farinha, o diabo carregou o saco. Não, Pedro não fez isso. Ele falou, opa, tem muito peixe. Chama os colegas, chama os pescadores, vamos distribuir esse peixe. Me ajuda a recolher. Deus vai te dar tantas bênçãos, querido. Deus vai encher seu barco. Deus vai multiplicar a sua pesca. Porque hoje você está aprendendo com o Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor da humildade. Ele é o mestre da mansidão. É difícil ser manso, sim ou não? É difícil. Mas com Jesus a gente aprende. Com o tempo a gente vai aprendendo, irmãos, muitas coisas. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, uma das lições mais claras que tem ficado para mim, de modo individual, na minha mente, é a nossa insignificância. Sabe, esse vírusinho aí, invisível, você não sabe onde está levando gente rico, pobre, gente ungido, crente, tem levado ímpio, tem levado bonito, feio, preto, branco, gordo, magro, gente do altar, gente da cadeira, gente da rua, gente da prisão, gente da política, leva. Nós somos insignificantes em nós mesmos. Você só tem significado quando o Filho de Deus realmente faz de você alguém que não tem medo da morte. Sabe por quê, amados? Jesus venceu a morte. No terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele vive, Ele vive, Ele vive. O Senhor vive e Ele quer quebrar essas cadeias que vem prendendo a sua alma, que vem destituindo você da posição que Deus te deu. Sabe? O Senhor diz, contemplai-me e sereis iluminados, vós a nação toda. Quanto mais você olha para o Senhor, mais vida, mais luz você tem. E quanto mais você olha para esse cenário, realmente é estranho. Chega na igreja, antigamente te dá a paz do Senhor, agora te dá álcool em gel. Eu fui no supermercado, o camarada botou um negócio na minha testa, pensei que ia dar um tiro na minha cabeça. Aí me mostrou 36, pode entrar. Se tivesse 38, pode ir embora. É estranho, a gente está reaprendendo a entrar e sair, a conviver, relacionar. É bom chegar na igreja e abraçar todo mundo, né? E sentar junto, agora está aí, a gente está reaprendendo. E para aprender, amado, nós temos que ter humildade, mansidão. Nossos cultos estão sendo mais rápidos, né? Depois de muito tempo, eu estou pregando para a gente. A primeira vez que eu estou pregando para a gente, desde fevereiro. Eu estava pregando para a máquina esse tempo todo. E é estranho, né? Pregar só para a máquina. Eu sei que essa máquina, muita gente vai ver, vai ouvir, vai receber. Uns estão se convertendo, ouvindo a palavra de pregador pregando para a máquina. A salvação está chegando. Mas é bom ver gente, é bom abraçar gente, porque gente que vê gente fica contente e abraço é gostoso, mas, né, a gente recebeu um abraço na porta da igreja, agora a mão, dá álcool gel. Então, nós vamos ter que reaprender muita coisa, mas em breve tudo isso vai passar, amados. O Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode te separar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode roubar você da presença de Deus. Continue segurando firme nas promessas do Senhor. A Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Abrace a promessa, tome posse disso. Seja próspero de alma, seja próspero na fé, seja próspero na vida financeira, para você poder ajudar, contribuir, abençoar outras pessoas. Continue semeando na casa de Deus, lugar mais seguro que você pode semear. E nessa noite eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor te torne um aprendiz do Mestre. Fique de pé no seu lugar, um aprendiz de Jesus. Aleluia. Estenda a sua mão assim. Pai, aqui estão os discípulos do Senhor que vieram na sua casa, não para receber uma palavra de conforto ou de consolo,
mas uma palavra que vem confrontar o nosso medo, a nossa angústia, o nosso pânico. Senhor, nos ensina a encarar a vida, nos ensina a encarar o mundo, as lutas, as tentações, as provações. Nos ensina, Senhor, e para isso nos torna mais humildes. Gente que se prostra aos seus pés e diz: eu quero aprender de Jesus, a mansidão e a humildade. Senhor, que a tua igreja não recue nesse tempo, que a sua igreja não retroceda. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas levanta o teu povo com o estandarte. A nossa bandeira é o amor, Senhor. Deus, como Jesus disse que a morte dele era para ser comemorada, era para virar um memorial, uma celebração, porque ele venceu essa morte. E nós queremos dizer que nele somos mais que vencedores. Diga: eu recebo o poder de Deus para vencer toda obra do mal, toda pandemia, toda ameaça, todo cenário empobrecido de fé e esperança. Eu abraço a minha fé, e nada nem ninguém há de roubar a promessa que Deus fez na minha vida. Eu renovo as minhas forças, a minha fé, a minha esperança em Cristo Jesus, porque nele eu sou mais que vencedor. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.